Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Nós temos hoje o livro de reforço, tá? E o livro de ciências, ok? Então, nós vamos iniciar aqui com o livro de reforço. Então, peguem o livro de vocês, tá? Abram na página 164, que nós temos hoje o conteúdo, né? Metade, tá? Coloquei aqui para vocês o todo e a metade, ok? Esse algo é chamado de todo, tá? Cada uma de suas duas metades é representada por um meio, que se lê, né? Um meio ou metade, ok? Mas o que é metade? Turma, a metade é quando nós dividimos algo em duas partes iguais, tá? Observem aqui do lado que eu tenho 6 pedaços de pizza, tá? Como é que eu divido esses 6 pedaços em partes iguais? Para que essa divisão, né, em partes iguais fique correta, eu ficarei com 3 pedaços e te darei 3 pedaços, tá? Então, eu terei a metade e você terá a outra metade, tá? Observe aqui, turma, várias laranjas, tá? Mas vou usar uma como exemplo. Percebam a laranja inteira, tá? Agora, nós temos a metade dessa laranja, ok? Então, nós tínhamos uma laranja, tá? Inteira aqui, como vocês observam agora. E na sequência, meia laranja, tá? O que representa a metade, ok? Que vai ser representada dessa forma, tá? Então, turma, quando falamos de metade, nós estamos falando de meio, tá? Ou seja, duas partes iguais, tá? Então, nós podemos ter a metade da pizza, a metade de uma laranja, como nós já vimos no início, a metade do ovo de Páscoa, tá? Então, percebam aí que eles estão divididos em partes iguais, estão divididos pela metade, tá? Mas qual será a metade de 4? Se eu tenho 4 picolés, então eu vou dividi-los em partes iguais, tá ok? Então, turma, minha divisão ficará dessa forma, tá? Aqui eu tenho a metade de 4. Eu ficarei com 2 e te darei 2, tá? Assim, eu tenho a metade de 4, ok? Vamos pensar um pouquinho aqui, turma. Qual é a metade de 6? Certo? Percebam aí que eu tenho 6 bombons. Qual é a metade? Se a metade é dividida em partes iguais, então eu vou dividir os bombons dessa forma que vocês estão visualizando aí, tá? Eu ficarei com 3 e te darei 3. Então, a metade de 6 é... Exatamente, turma. A metade de 6 é 3, tá? Então, eu fiquei com 3 bombons e te dei 3 bombons, tá? Então, turma, na página 164, na primeira questão, vocês vão pintar a metade de cada quantidade e completar a questão, tá? Então, vocês têm a letra A, letra B, letra C e letra D, tá? Então, ele tá pedindo o quê? A metade de 10, a metade de 6, a metade de 8 e a metade de 14, tá ok? Ah, tem a letra E e letra F também, tá? De 2 e de 10, ok? Na segunda questão, Maria tem 18 peixinhos. A metade da quantidade de peixinhos é vermelha, ok? Desenhe o total de peixinhos de Maria e pinte a metade na cor vermelha, ok? A terceira questão, vocês vão escrever a metade dos seguintes números, ok? Então, vocês têm os números 10, a metade de 10, a metade de 22, a metade de 18, de 46, a metade de 100, de 50, 70 e 30, tá?
Já na página 165 tem duas questões para vocês resolverem, tá? De metade. Então, vocês têm a questão 4 e a questão 5. Na questão 4, vocês vão calcular e registrar o resultado, certo? A metade de 22 bolas, metade de 30 petecas, de 10 carrinhos, de 8 bonecas e de 46 jogos, tá? Já na quinta, vocês vão marcar com um X nas figuras cujas metades estão representadas corretamente, ou seja, vocês vão observar, tá? As imagens corretas, ok? E vão marcar somente as que estão corretas, tá? Turma, no nosso livro de ciência hoje, certo? Na página 72, nós temos o tema alimentação. Então, peguem um livrinho de ciência e abram na página 72, certo? Que nós vamos dar início aqui, ok? Então, o que é essa alimentação? A alimentação, turma, é um processo pelo qual o organismo ele obtém e assimila alimentos, tá? Ou nutrientes para suas funções vitais, certo? Incluindo o crescimento, o movimento, a reprodução e a manutenção da temperatura do nosso corpo, ok? Então, a alimentação ela tem um papel fundamental, certo? Para que todas as funções vitais do nosso organismo funcionem bem. E o que acontece com esse alimento quando ele está no nosso corpo, né? O que acontece com ele no nosso corpo? Primeiramente, gente, vai ocorrer a digestão química, tá? Que é um processo que ocorre com a ação de enzimas, certo? Que vão ser liberadas. Ela inicia-se na boca, né? Com a ação das enzimas amilase, né? Que são chamadas assim, que está presente na saliva, na nossa saliva e faz parte da digestão do amido, certo? No estômago, né, quando esse alimento já chega ao nosso estômago, ele vai ocorrer a ação do suco gástrico, né, constituído por ácido clorídrico, né, e pela enzima pepsídica, que atua nessa digestão das proteínas, tá? Também a ajuda também de um órgão pequenininho, né, que é chamado de vesícula, né? Ela tem um pigmento verde, né, que vai liberar a bile também, que ajuda nessa digestão. Eu, no caso, por exemplo, eu não tenho mais vesícula, né, a minha vesícula foi retirada em uma cirurgia, né, por problemas, né, que eu tive litíase biliar. Então, tive que remover esse órgão, né, um órgão que é retirado, mas não compromete a vida da gente em nada, a gente vive normalmente, né. A função desse meu órgão que foi retirado o pâncreas e o fígado que fazem essa função dele, certo? Mas os outros órgãos, eles são essenciais, sem um deles, né? Não tinha, assim, uma vida saudável, né? Mas a vesícula, ela pode ser retirada, né? Não é bom, né, que se retire, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu comigo, tive que retirar a vesícula, mas o meu pâncreas e o meu fígado é que fazem essa função dele. Também o intestino também ele ajuda muito, né, que ele libera também, né, esse pigmento, né, para estar ajudando na digestão, tá? Só assim um exemplo para dar para vocês. E quando o corpo, turma, ele absorve todos os nutrientes dessa alimentação, tá? Quando ele assimila tudo, o que não é aproveitado, o que não é essencial para o corpo, né? Ele é eliminado, certo? E ele é eliminado através de quê? Ele é eliminado através das fezes, tá? Vai formar um bolo fecal, certo? Que é o intestino que vai realizar essa função, e o que não vai ser aproveitado desse alimento, ele vai ser eliminado, tá? Vocês também vão observar, turma, que na página 73 tem a origem dos alimentos, tá? Então, tudo que nós ingerimos, tá? Tem uma origem. A origem animal, a origem vegetal, a origem mineral, tá? Então, a alimentação, ela tem 3 origens, ok?
Então, no livro, vocês vão encontrar, né, diante dos alimentos, né, de origem animal, estão os ovos, as carnes, né, os seus derivados, ok? A mortadela, leite, certo? E os derivados desse leite, ok? De origem vegetal, turma, vocês vão encontrar as verduras, legumes, certo? As frutas, tá? De origem mineral, vocês vão encontrar a água, os minerais, ok? O próprio sal, certo? Que vai ser encontrado também, ok? Turma, vamos fixar aqui esse processo, tá? Que foi dito antes, ok? Então, aqui na boca, o alimento é triturado com a ajuda da língua e misturado com a saliva, tá? Em seguida, ele vai passar pelo esôfago, né? Ao engolir, ele vai passar pelo esôfago, tá? Vai chegar até aqui o estômago, ok? Chegando ao estômago e ao intestino, esses órgãos, eles vão se encarregar de digerir e aproveitar toda a energia desse alimento, tá? E o que não for aproveitado, tá? Que não for absorvido, né? O que não é necessário desse alimento para o nosso organismo, ele vai ser eliminado, tá? Eliminado através das fezes, tá? Então, o nosso organismo, né, quando nos alimentamos, ele assimila, tá? Ingere toda a energia dos alimentos, ok? Só para mostrar para vocês, aqui é onde fica a vesícula que eu comentei antes, tá? É um órgão bem pequenininho aqui abaixo do fígado, ok? Que é responsável também, né, para ajudar nessa digestão, né? Que ele libera uma bile, que é o pigmento verde, tá? Para a quebra do alimento, ok? Quanto à alimentação, turma, nós vamos ter dois tipos de alimentação, tá? Alimentação saudável, certo? Que deve ter proteínas e sais minerais, isto é, uma alimentação completa, tá? Comer legumes e frutas, como por exemplo a banana, a laranja, mamão e derivados do leite, como queijo, entre outros, e com isso aprendermos o que é uma boa alimentação, tá? Uma alimentação rica, tá? Que vai trazer muitos benefícios ao nosso organismo, ok? E o que é uma alimentação não saudável? Essa alimentação não saudável, turma, é uma alimentação rica em gorduras, tá? Então, ter uma alimentação que não é variada, como por exemplo, comer muitos fritos, né? Muita fritura, comer pouca fruta por dia, comer muitos grelhados, né? Fazer muitos lanches, tá? Comer muita coisa com um teor de gordura muito alto, tá? Então, quando a gente se alimenta mal, né? Com esses alimentos ricos em gordura, eles não vão trazer nenhum benefício ao nosso organismo, tá? É importante que na nossa alimentação haja um equilíbrio. Ah, tia, mas sanduíche é tão gostoso. Concordo, é muito gostoso, mas é importante que haja um equilíbrio entre esse saudável, tá? E esses momentos em que a gente pode fazer esses lanches, tá? Quando a gente come essas frituras em excesso, isso vai trazer muita gordura ao nosso organismo e, consequentemente, prejuízos ao nosso corpo, tá? Então, é importante que a gente faça o bom uso da boa alimentação, da alimentação saudável, tá? É gostoso comer batatinha? Concordo, é muito gostoso comer batatinha, tá? Essas frituras são gostosas? São muito gostosas, mas é importante que haja um equilíbrio, tá? Para que a gente não venha no futuro prejudicar o nosso próprio organismo, tá?